Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Instituto Ser Família. Nós estamos aqui para tratar um tema muito importante, que é a relação da igreja local, com a justiça social. E o foco desse vídeo será fundamentar a igreja teologicamente para que nós possamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito desse tema que é tão importante. Esse instituto, ele é da família dos que creem. A nossa igreja ela fica em Curitiba, Paraná. Você pode ver na descrição do vídeo mais informações, onde nos encontrar, horários de culto, etc. Meu nome é Victor Mello, sou voluntário no Instituto Ser Família e membro da família dos que creem junto com a minha família, junto com a minha esposa e meu casal de filhos. Estamos recebendo aqui o nosso presbitério local. Do meu lado, o nosso primeiro convidado, o irmão Fabiano Krenk, pastor e presbítero na família dos que creem. Ele é idealizador da revista Cultivar e Guardar, junto com a sua esposa, ama café, música e teologia. Olá, Vitor. Prazer estar com você, com todos os nossos espectadores aí em casa também. Espero que a gente possa ter um bom papo aí sobre o papel da igreja com a justiça social. Nosso segundo convidado, aqui à minha direita, é o irmão Leandro Alves. É casado com a Cristina, pai do Emanuel e presbítero na igreja Família dos que Creem. Ama as escrituras, esporte e passear com a família. É isso mesmo, Vitor. É um prazer estar aqui com você, com os meus amigos e também com os convidados que estarão assistindo aqui a este podcast. E o nosso terceiro convidado, o irmão Leandro Vieira. É casado com a Franciele, pai do Benjamin e presbítero na Família dos que Creem. Pastor em tempo integral há 20 anos, autor de O Evangelho Completo, dividindo o seu tempo entre o discipulado na igreja local, o ensino do corpo de Cristo em todo o país e o pastoreio de pastores. É também, até que se tem notícia aí, o último torcedor do Paraná. Isso aí, Vitor. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Uma alegria, um privilégio. Tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor. E fica o registro aqui que o tricolor da Vila subiu para a Série A do Campeonato Paranaense de novo. Acompanhe. No nosso primeiro bloco, nós iremos trabalhar a fundamentação teológica da justiça social. E a primeira pergunta que nós temos aqui é: qual é a base bíblica para a responsabilidade da igreja no cuidado com os órfãos, viúvas e também os estrangeiros? E quais os exemplos nós encontramos nas Escrituras, o embasamento bíblico, né? Vitor, é interessante que nós temos, então, dentro das Escrituras, ao longo de toda a narrativa bíblica, vários exemplos, encorajamentos, inclusive leis nesse sentido, né? Então a gente pode pegar desde o Deuteronômio, vamos passar pelos Salmos, vamos ver isso no Novo Testamento, a atuação de Cristo também no sentido da justiça social. E eu tenho aqui destacado um texto, por exemplo, dos muitos que nós poderíamos citar, de Deuteronômio 24, que diz, no versículo 17 e 18, não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Então a gente vê aqui uma das muitas demonstrações no Antigo Testamento de como a justiça social era uma questão sempre no coração de Deus, a gente poderia dizer, né? Então, assim, vamos ver isso se desenrolando nas Escrituras Sagradas, e um dos muitos textos bíblicos, talvez os meus amigos pastores aqui possam entrar com mais algum texto que tenham em mente, mas eu, pessoalmente, me recordo muito do Salmo de número 146, que é um texto que eu acho muito interessante até para isso que você propôs, que é uma base, uma fundamentação no sentido da importância disso para Deus, no coração de Deus. O texto diz assim: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. É um texto muito interessante porque vai mostrar que há uma responsabilidade, sim, como nós lemos em Deuteronômio, vamos ver em outros textos da igreja, do povo de Deus, mas o Salmo começa dizendo que o Senhor guarda o estrangeiro. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Então, nós vamos trabalhar aqui a responsabilidade ao longo da nossa conversa, a responsabilidade da igreja, mas é importante entender que isso é um compromisso do Senhor com aqueles que são vulneráveis, com aqueles que sofrem de alguma forma. Nós temos sim responsabilidades, mas o Senhor está cuidando
do órfão, ele está cuidando da viúva, ele está cuidando do necessitado, ele reina para sempre. Então, eu acho muito importante a gente iniciar lançando esse fundamento para que aí, agora, em cima disso, nós entendamos nossa responsabilidade. Porque senão nós vamos poder ir para os dois extremos, que é entregar isso totalmente na mão de terceiros, né? Seja o Estado ou qualquer coisa assim, e ao mesmo tempo também assumir uma responsabilidade totalmente nossa, de que nós devemos fazer isso. O Senhor cuida da viúva, do órfão e do estrangeiro. Perfeito. Exatamente. Eu acrescentaria o texto de Êxodo capítulo 22, justamente para fazer um equilíbrio com isso que o pastor Fabiano Crenque falou. Primeiro, nunca é demais relembrar que isso é colocar o evangelho no centro. Então, é o próprio Deus que cuida dos mais fragilizados. Mas para equilibrar a balança, Êxodo 22, 21 em diante diz: não afligirás o estrangeiro, nem o oprimirás. Aí ele diz: pois fostes estrangeiros na terra do Egito. 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Esse texto estabelece o que chamamos de quadrilátero da vulnerabilidade: pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. E é muito curioso que Deus aplica os princípios da graça ou do evangelho, assim por dizer. Trate bem o estrangeiro. Por quê? Porque outrora vocês eram estrangeiros e agora foram recebidos na família de Deus. Mas quando, por exemplo, Deus trata de não negligenciar ou afligir viúva e órfão, a sentença de Deus para com o seu povo é muito dura. Ele diz: se você não cuidar do direito da viúva e do órfão, eu matarei os vossos maridos, então as esposas serão viúvas e os vossos filhos serão órfãos. E por fim ele diz para não trabalhar com usura, com juros, né, para com os pobres no meio do povo. Então, a questão da justiça social é uma pauta caríssima em toda a história da redenção. E há uma maneira com a qual se lidar com isso, que é a partir da perspectiva de que éramos forasteiros, agora somos membros da família de Deus. Podemos até lembrar da correlação que Paulo faz disso lá em Efésios capítulo 2. E éramos órfãos, agora fomos, pelo espírito de adoção, inseridos na família de Deus. Inclusive Israel é comparada com uma viúva, né? Por vezes nas escrituras, mas agora somos a esposa do Cordeiro que ressuscitou. Éramos pobres, miseráveis, e em Cristo agora fomos enriquecidos. É curioso notar que a base para o serviço da igreja é o evangelho. Nós recebemos, nós damos, ok? E isso é fundamental para deixarmos aqui como base para a nossa reflexão, né? Perfeito. E é interessante porque se o caráter de Deus ele inclui um zelo por justiça e um amor profundo, né, por pessoas que estão em desvantagem social, então nós devemos sim nos preocupar e ter isso como uma pauta na nossa vida diária, de forma intensa com essas pessoas que são vulneráveis. Intencional também, né? Intencional, exatamente, seja na igreja local, seja na sociedade, por onde quer que estejamos. Então veja, esse texto, a palavra que o Leandro falou aqui nesse sentido de nós atribuirmos, né, ao vulnerável essa atenção, é realmente o que está no coração de Deus. E Deus ele olha para dentro de nós, né? Lembro-me do texto de Jó, quando ele escreve no capítulo 29, está escrito assim: todos os que me ouviam, quando ele está passando por um profundo sofrimento, né? Nós conhecemos o texto ali, diz assim, no versículo 11 em diante: todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa do desconhecido. Então nós vemos aqui uma característica de que
as nossas vestimentas não são roupas como essas que estamos vestindo agora, mas a nossa vestimenta ela é espiritual. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nós conhecemos qual é a sua prioridade em questão dos necessitados, dos pobres, órfãos, viúvas, e nós agimos de acordo com o caráter de Deus para com eles. Nós nos vestimos como ele se veste. Perfeito. Nós temos em Gálatas também, quando os apóstolos eles recomendam para que Paulo ele não se esquecesse dos pobres, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte, né? Porque será que é uma tendência nossa, às vezes, focar, às vezes, muito na pregação do evangelho e, de repente, negligenciar outras questões que são realmente cruciais na preocupação, né, de Deus para com o povo, para com a sociedade em geral? Eu acredito, Vitor, que focar demais no evangelho nunca vai ser um erro, né? A gente não pode ir para esse caminho de pensar, não, nós estamos muito focados nisso. Não, o evangelho é o poder de Deus para tanto salvar aquele que está em pecado, que está alheio da graça do Senhor, quanto para transformar nossa perspectiva com relação a isso. Então, nós cremos veementemente que o evangelho é o que vai fazer com que a igreja compreenda a sua missão também na terra. Então, é claro que precisa ter um exercício, como você mencionou, intencional da nossa parte, de não, nós vamos colocar isso como uma das coisas importantes. Por isso até o Ser Família surge, nasce, né, como um braço de uma igreja local, mas que não se limita à nossa igreja local, de ter intencionalidade no cuidado daqueles que são vulneráveis. Mas nós precisamos entender que, de fato, o evangelho e uma compreensão cada vez mais clara do que Cristo fez por nós vai transbordar, vai culminar, vai desaguar num auxílio para aquele que precisa em todos os sentidos. Então, é sempre isso que o Leandro trouxe, é um equilíbrio que a gente precisa entender, que o Senhor está fazendo e nós precisamos fazer, mas o que tem poder, de fato, para transformar nossa mentalidade com relação a isso é entender, o Senhor fez, nós éramos os órfãos, nós éramos as viúvas, nós não entender isso somente como uma questão de necessidade física, né? Mas de necessidade também do evangelho. Então, eu acredito que o caminho sempre vai ser focar novamente e relembrar o que Cristo fez por nós. Isso vai, de alguma forma, nos fazer transbordar. Eu até colocaria duas questões, pegando o gancho do que o pastor Leandro Alves falou da vestimenta, é justamente o que nós encontramos em Apocalipse, quando é dito que a noiva está pronta, ataviada, e suas vestimentas para as bodas do Cordeiro são os atos de justiça dos santos. Então eu faria aqui uma distinção só a nível de entendimento, que se a nossa ação social ela não parte de uma compreensão e da internalização do evangelho, ela é só obra social, não é justiça social. Por quê? Porque ela não parte da aplicação do evangelho em mim. Então, novamente, nunca é demais insistirmos no evangelho. É a partir do evangelho que a nossa compreensão e nossa natureza é transformada, e a partir dessa compreensão, dessa nova identidade de natureza, é que nós atuamos no mundo. Isso é um ato de justiça. O outro é só obra social. O ato de justiça tem o poder de harmonizar as pessoas com a ideia geral de Deus da criação. Então, nunca é somente o evangelho. Na realidade, Vitor, é por não pregarmos somente o evangelho que tendemos às fragmentações. Ou, de um lado, um tipo de evangelho, ou melhor, um outro evangelho, já que você citou Gálatas, que é o tema central, que é só um evangelho teórico, é um outro evangelho, ou um evangelho que é só um evangelho de ações, que na verdade é um tipo de socialismo, que tem muito. A gente já volta nesse tema, eu acredito, nas próximas sessões, que é importante elencar, mas é o evangelho completo que carecemos. E aí, uma outra distinção importante é entender que o ato de justiça é um fruto do evangelho, não é o evangelho. É consequência. A gente tende a confundir as consequências do evangelho com o evangelho. Perfeito. Isso é um erro doutrinário fundamental que se estabelece aí a partir de uma visão moralista das Escrituras. Então, o evangelho é a boa nova de que Deus está redimindo a criação e os seus eleitos por intermédio da obra de Cristo. O entendimento disso dá um fruto.
e um desses frutos é o cuidado com os mais vulneráveis, né? Então, de novo, nunca é demais focarmos no evangelho. Nem caberia a expressão somente pregar o evangelho, não caberia, né? Outra questão também que pode realmente fica, né, na cabeça das pessoas é a respeito daquele texto famoso de Tiago 1:27, né, da perfeita religião. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele também. Isso é maravilhoso, porque Tiago diz isso, né, que a religião pura para com Deus é visitar pobres, órfãos, viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. A gente tem o mau hábito de confundir religião com religiosidade. Então, o próprio termo religião, religare, né, a religião é o resultado do evangelho, a verdadeira religião, a religião que é pura. Então, aí sim, como acabei de falar, não existe evangelho sem que haja frutos do evangelho. A gente poderia até relembrar a grande sentença dos reformadores quando defendiam o sola fide, o somente pela fé. Somente pela fé, mas a fé que salva não é vazia. Ela não está esvaziada, assim por dizer, de obras. Então, não tem como entender o evangelho em toda a sua abrangência, implicações e aplicações, sem que isso dê frutos de justiça. Aí sim nós precisamos olhar para nós e responder: será que compreendemos o evangelho como um todo? A questão, eu percebo que justiça social, e esse tema especificamente, literalmente, não está nas escrituras, né, desse jeito, justiça social. Então você vê que, na verdade, ainda que a gente tenha esse conceito, e a gente já citou alguns textos bíblicos aqui, a gente precisa pensar que, infelizmente, hoje a ideia de justiça social virou uma bandeira, né? Então é uma coisa que é usada politicamente, ideologicamente, inclusive, né? E isso até mesmo no meio cristão, em alguns casos. Então a gente precisa compreender justamente esse ponto. É justiça social, então, uma questão do evangelho? Ela é o evangelho inclui isso de alguma forma? E pensando aqui na base mesmo do que seria a lei, né, que a gente lembra sempre todas as vezes, de novo, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o outro é parte da justiça social. Isso inclui, claro, todos os tipos de pessoas, não somente os vulneráveis. Mas amar o nosso próximo como a nós mesmos é uma base, um mandamento básico que nós precisamos seguir. Então aí a gente percebe que justiça social, nesse sentido de cuidado com o outro, em qualquer das suas necessidades, é sim uma base do evangelho, e como o Leandro falou, Efésios 2, né, vai falar que é parte das boas obras que Deus preparou com antecedência para que nós andássemos nelas, né? Então é algo que faz parte já da essência daqueles que foram alcançados pelo evangelho, amar o próximo como a si mesmo, né? Perfeito. Acho que bem como o Tiago ele fala, né? Você vai se despedir teu irmão vazio e cadê o amor aí, né? Vai em paz, né? Vou orar por você, mas despede vazio. Então, não há fruto, não há evidência de que seria mais nesse sentido, então, Isso. uma consequência do poder do evangelho na vida daquele que creu. E poderíamos relembrar um fator essencial na missão cristã: ela é encarnacional. Deus em Cristo se revestiu de carne, ou seja, entrou no mundo material. Muitas vezes a dificuldade que nós temos de entender a importância da justiça social como fruto do evangelho é uma visão de mundo gnóstica. Então nós pensamos em nos preocuparmos com a salvação da alma das pessoas. Aí caberia o que você disse, o somente o evangelho, que não é somente o evangelho, é somente outro evangelho, porque é um evangelho fragmentado, esvaziado de toda a sua abrangência. Então, assim, Deus encarnou em Cristo. É impossível que nós não encarnemos tanto no mundo de pessoas caóticas, e aí uma coisa central na missão cristã social é uma exigência que é implícita na encarnação de Deus em Cristo. Não é apenas orar, não é apenas investir, é encarnar no mundo dos mais vulneráveis. E isso muitas pessoas não querem. Agora, claro, para a gente cuidar aí com as ideologias socialistas, eu acho que a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, muito importante, não podemos fazer distinção de rico e pobre nisso.
Porque aí pode ser que a gente vá atuar mais numa área ou em outra. Então a igreja como um todo atua em todas as áreas. Talvez você vai se dedicar um pouco mais a trabalhar na questão dos vulneráveis e eu talvez vou estar pregando o evangelho para os milionários. A vocação, né? A vocação. Diferente isso. Chamado, né? Eu estou encarnando no mundo deles, é também um esforço, porque lá a luxúria, lá a vaidade extremada, entendeu? Nós temos uma mentalidade, especialmente o brasileiro vitimizado, de que esse serviço aqui é mais bonito, é mais cristão. Eu, particularmente, tenho mais facilidade de estar com pobre, por causa do contexto meu, da onde eu vim, do que estar com pessoas que são muito abastadas. Aquele ambiente tende a me deixar um pouco mais constrangido. É um esforço maior para mim estar com pessoas de posse, assim por dizer, né? Só para concluir aqui, talvez eu já estou excedendo para a segunda sessão, mas é interessante que quando João envia seus discípulos ao Cristo, e Jesus responde: és tu aquele que haveria de vir ou aguardamos outro, né? E Jesus disse assim: ide anunciar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, é uma coisa curiosa que eu fiz até uma brincadeira quando preguei o sermão aqui na família sobre isso, né? Cego vê, surdo ouve, paralítico anda, morto ressuscita e pobre continua pobre, mas a ele o evangelho é pregado. Então, só para retomar aquilo que o pastor Fabiano Crenque falou, a missão da igreja não é a erradicação da pobreza. Não podemos perder de vista. A missão central da igreja é pregar o evangelho. Ok? Sim. E então estamos ainda, né, em Tiago, né, 1:27, lembrando ali o texto, quando ele fala sobre a religião de Deus, né, ajudar os necessitados, né, ele também fala no final de não nos deixar corromper, né, pelo mundo. Então, uma questão aqui é realmente de quando nós não agimos de tal maneira, a nossa tendência de se corromper com o mundo, ela é muito grande. Por quê? Porque nós tiramos do cerne da questão aqui, que é onde está o desígnio de Deus, nós começamos a olhar para nós mesmos, né? Nós começamos a ter uma visão humanista, existencialista, e começamos a olhar para nós, o que é melhor para mim, então eu deixo de lado aquele menos favorecido e ele não, vou abrir aspas aqui, ele não faz parte da minha planilha, né? Então ele não faz parte do meu orçamento, ele não faz parte do meu tempo, ele não faz parte da minha vida, ele não faz parte dos meus propósitos como cristão. E se isso não faz parte da minha vida, então eu me corrompi com o mundo, porque eu já me dei para mim mesmo e não mais me doei para o outro, entende? E é interessante porque nesse sentido, né, a gente quando vê o necessitado, há duas, pelo menos duas, né, palavras que se referem à justiça, que é traduzida da seguinte forma: nós temos a justiça retificadora, que é até base daquilo que o pastor Fabiano leu em Salmos 146, a justiça retificadora do hebraico é mishpah, que significa punir o transgressor e cuidar da vítima de tratamento injusto. Então, a nossa parte social é justamente essa, é retificar, né, o dano causado àquela pessoa, independente de quem, se tenha sido externo, né, questões governamentais, etc., coisa e tal, ou internos. Nós temos o dever de ir até aquela pessoa e realmente, como o Senhor, como foi bem colocado aqui, o Senhor nos dá um mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, nós devemos amá-lo realmente, lhe dando a oportunidade de reaver aquilo que ele perdeu, né? E um outro termo para a justiça é a justiça primária, que é tzedekah, né, ou tzedek, né, que é o nosso comportamento na sociedade com todas as pessoas, de maneira geral. Então, se fosse prevalecente, né, esta tzedek, né, não seria necessária a justiça, essa justiça retificadora, porque todos nós estaríamos fazendo de acordo com aquilo que Deus instituiu, com os textos que nós estamos lendo até agora, né? Realmente de auxiliar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado em todas as suas situações
e assim seríamos realmente muito mais cristãos num mundo tão corrompido. Perfeito. E até, desculpa, dentro da igreja, a gente vê às vezes, até pode ser a dúvida de muitos telespectadores, né? Que às vezes no texto a gente vê, de repente, aquela coisa de delegar, até o irmão falou a questão de vocação, né? Ah, o irmão tem uma vocação, o outro irmão tem outra vocação. E às vezes terceirizar, às vezes completamente, de repente, será que ocorre o risco de se entregar completamente a uma avareza pessoal, uma avareza, né? E deixar para outro fazer. Eu não vou olhar, eu não vou tomar cuidado. Tem aquele irmão que faz. Eu já coopero com aquele valor, já dou aquele valor na igreja ali e espero que seja feito alguma coisa. E terceirizando sempre, né? Há esse risco, o que vocês acham a respeito disso? Sem dúvida, há esse risco, mas, de novo, eu acho que enquanto comunidades locais, a gente precisa que a proposta do Ser Família é ordenar para que o serviço flua de maneira mais eficaz. Isso é a razão da diaconia no Novo Testamento. Agora, é claro que alguém pode ter a postura que você está dizendo? Pode. Eu acho que não é nosso papel, Vitor, o patrulhamento da vida alheia. Porque cada um vai dar conta ao Senhor. Mas, é assim, cada um de nós deveria olhar para si. Poxa, a minha igreja local é engajada com missões transculturais, com atos de justiça. Glória a Deus. Mas e você? E aí eu acho que a gente tem aquela célebre passagem de Davi, eu acho maravilhoso, e isso se aplica na vida cristã como um todo. Quando Davi foi oferecer um sacrifício ao Senhor, Araúna, que era um súdito, chegou a ele e disse: meu rei, eu tenho terras, eu tenho aqui os bois, está aqui para você oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E Davi disse: eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, não me priva de prestar meu culto a Deus. Aí eu estou com você. É verdade, pode acontecer, ok? É verdade que ordenado na igreja local é melhor, daí o Instituto Ser Família é um serviço diaconal e pessoas podem se esquivar? Podem. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião é cada um entender, cara, cabe a mim. Agora, obviamente, não precisa passar trombeta. Não precisa. Pode ser que muitos irmãos exerçam muitas coisas que você e eu, nós não sabemos. Por isso que o patrulhamento da vida alheia não é legal. Né? Eu acho que a esquerda não precisa saber o que a direita fez. Então, de repente, você não está vendo. E aquele irmão, ele está sempre manifestando misericórdia e justiça nas relações dele, como o pastor Leandro colocou aqui, muito bem pontuado essa dinâmica. Eu não tinha refletido nisso dessa forma, né? Que não fazer, não praticar justiça é se corromper com o mundo. E aí, se a gente lembrar lá de Tiago, o texto todo de Tiago vai justamente, em dado momento, pontuar que se alguém abastado chegar entre os irmãos e ele for tratado de maneira distinta, então isso demonstra que a gente já se corrompeu com o mundo, porque os nossos valores já estão prostrados a essa era perversa. Isso é realmente uma coisa do coração que o próprio Espírito, né, vai conduzir cada um. Então, sim, tem esse risco. Não devemos patrulhar a vida alheia. Sim, organizar-se de maneira diaconal para esse serviço é a estrutura neotestamentária. Eu acho que só antes a gente seguir aí, Vitor, você falou isso, é muito legal de pensar nessas duas, como se fossem talvez asas, né, do que a gente tem que ter, que é o anúncio, a ideia da palavra querigma, né, do anúncio do evangelho, junto com o outro lado que o Leandro falou, diaconia mesmo. Então, as duas coisas, um anúncio claro do evangelho com um serviço muito disposto da parte da igreja. Eu acho que isso é perfeito, é muito legal de pensar sempre nisso. Evangelho é anúncio, em primeiro lugar, mas ele é acompanhado desse serviço diaconal, como o Leandro está falando. Então, querigma e diaconia, né? Uma vez mais, para a gente, eu acho que encerrar esse bloco, se vocês Porque a gente me gosta de permitem. falar disso, né? É legal. Agora eu fiquei empolgado aqui. Para estabelecer os conceitos, pensando no quadrilátero da vulnerabilidade, eu já disse, mas agora mais claro. Então, por que nós devemos cuidar dos estrangeiros, forasteiros? Porque éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora, à luz da nova aliança, somos concidadãos dos santos. Por que devemos cuidar dos órfãos? Porque por causa da queda, todo ser humano nasce órfão por causa da ruptura que Adão promoveu, mas em Cristo fomos adotados.
na nova aliança. Por que cuidarmos das viúvas? Porque nós também não tínhamos um marido, portanto não tínhamos, né, perspectiva de futuro, mas agora somos a esposa do Cordeiro que ressuscitou. E por que cuidarmos dos pobres? Porque estávamos empobrecidos em nossas misérias, mas em Cristo fomos enriquecidos com o dom e com toda a prosperidade da vida eterna. Então, de novo, o evangelho tem que ser a base da nossa justiça social. Do contrário, é ideologia disfarçada de cristianismo. Glória a Deus. Muito bom. Indo para o próximo bloco agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja, né? Nesses 2000 anos de história, não a da nossa igreja local, mas da igreja em si, né? Vocês têm algum relato, alguma coisa assim do papel da igreja, o quanto ele influenciou historicamente na questão da justiça social? E o quanto a história da igreja ela impactou hoje a história, né? Se nós vivemos hoje, as leis que temos hoje, né? O impacto que isso teve na sociedade como um todo. Sim, eu estava pensando nisso, até comentando acho que com a Jaque em casa esses dias, assim, lembrando de como é interessante que você vê num passado mais distante, mas também não tão distante, como a igreja era muito envolvida, por exemplo, com construção de escolas e hospitais, né? É uma coisa que você vê, tem aqui, Curitiba é um exemplo, você vai ver colégios, você vai ver hospitais, instituições fundadas pela igreja, né? E, infelizmente, talvez tem vários fatores, a gente teria que discutir esses fatores que influenciaram a não mais existência dessa ênfase tão grande disso, mas você vê que muitas pessoas, muitas igrejas, muitas instituições religiosas acabam focando em construir, até mesmo se fazem uma escola que é focada mais ali para os membros ou parte daquele ecossistema daquela igreja e tal, mas não tanto uma coisa que sirva a cidade, por exemplo. Então há uma falta que a gente percebe, assim, mas que há uma história que prova e mostra o quanto a igreja estava envolvida em ações que serviriam à cidade, como escolas, hospitais, instituições e tudo isso. E o que eu estava lembrando, me preparando para vir para cá, é do evangelista George Miller. Ele é um homem que, de fato, trabalhou muito, né? A gente teria vários exemplos, quero ouvir que os irmãos também estão pensando em exemplos práticos, assim, mas eu lembro dele muito, porque foi muito engajado nesse sentido. Não sei quanto, para que você que está assistindo sabe da história, mas ele, por exemplo, foi fundador de pelo menos 5 grandes orfanatos, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. E então trabalhou demais nesse sentido na prática mesmo, foi um grande homem de oração também, tem muitos relatos de que ele orava por milhões de dólares e nunca faltou nada para eles, tanto para os órfãos quanto para ele mesmo. É uma história muito encorajadora, inspiradora, e esse é o ponto que eu destacaria, ele também inspirou muitas pessoas. Então, não somente trabalhou, orou, e viu muita coisa acontecer, como tem relatos de coisas que aconteceram depois dele, que inspiraram o cuidado de mais de 100 mil órfãos por outras pessoas que foram inspiradas por homens como George Miller. Então, encorajamento também para o Ser Família, para todos os integrantes e voluntários do Ser Família. E nós vivemos isso muito como igreja local, inclusive. Muitas coisas, nós vemos o nosso meio, o evangelho, alcançando pessoas, nós vemos coisas acontecendo fruto do trabalho de uma igreja local, mas a Família dos que Creem é uma igreja que inspira igrejas no Brasil e no mundo, e nós esperamos que o Ser Família também faça isso. Talvez nós vejamos algumas ações, não tão grandes, algumas maiores, mas lembrar que toda a nossa ação também, que é centrada no evangelho, vai inspirar por gerações, vai ser lembrada e vai movimentar outras pessoas em outras épocas, em outros lugares que talvez nós nem tenhamos ideia. É interessante que o pastor Leandro experimenta até mais do que isso, mas nós agora recentemente tivemos uma viagem e começamos a perceber pessoas em outros lugares sendo inspiradas pela nossa igreja local, não por quem somos, mas por causa da mensagem do evangelho entre nós. Então eu percebo que George Miller é um desses exemplos que nós poderíamos resgatar para ver de alguém que, poxa, cuidou de mais de 10 mil órfãos diretamente, plantou aí mais de 5, se eu não me engano, são 5 grandes orfanatos, mas mais do que isso, inspirou mais de milhares de pessoas ali a serem cuidadas por outros trabalhos que nasceram a partir da inspiração de um homem como ele, né? E é interessante, né, que o livro, né, Heróis da Fé, fala muito sobre, aborda bastante sobre esses temas, né? Esse tema em específico, e ele também aparece ali. É muito precioso. E é interessante porque a gente pode falar sobre essa questão, como o pastor Fabiano Crenque disse, sobre o alimentar né, os órfãos, o cuidado com eles.
E nós entendemos, como já está sendo dito aqui, que o Evangelho é o centro de todas as coisas, é o Cristo. Então, a base aqui para estar cuidando das crianças é como se o pretexto é o alimento para elas que são órfãs. Mas o que é o centro é a pregação do Evangelho, para que elas conheçam o Senhor, se arrependam dos seus pecados e elas possam, no tempo oportuno, realmente fazer parte dessa família de fé, da família de Deus. Então, se nós podemos e temos a capacidade, a ousadia e realmente essa intrepidez para a oração, para que o Senhor nos dê aquilo que nós queremos, é para que o Evangelho alcance crianças, todos os necessitados, para que sejam salvos. Eu diria, estamos naturalmente tratando da história da igreja, mas falando da história da igreja local aqui, que é a menos importante, mas nós fizemos justamente esse movimento em uma ordem equivocada no começo. Nós começamos com serviço social, mas isso eu estou falando aí já 15, 16, 17 anos atrás, não havia clareza do evangelho. Então, tinha mais relação com ideologias, tão poucos tínhamos também consciência que estávamos fazendo isso a partir da influência das ideologias, e depois nós nos reorganizamos. Então, agora a estação onde nós queremos realmente fomentar o Instituto Ser Família é porque agora a igreja local está bem fundamentada no Evangelho. Então, se de fato estamos fundamentados no Evangelho, o fruto, ou um dos frutos, é a justiça social. Agora, falando da história da igreja, são muitos exemplos. São muitos exemplos de como uma visão clara do evangelho pode produzir um tipo de justiça que de fato impacta a sociedade. Por quê? Porque se não fizermos baseado na compreensão do evangelho, tem prazo de validade. Porque o mundo muda, as necessidades mudam, tem muito de contexto cultural. Eu já fui pregar na Escandinávia, Dinamarca, Suécia, o papo social lá não cola na Dinamarca não, gente. Não tem ninguém assim. Então o evangelho é que nos dá a razão. É porque éramos forasteiros, somos cidadãos, éramos órfãos, fomos adotados. Então, a base tem que ser o evangelho, daí o serviço da igreja continua. Ele não fica triunfalista, no sentido de nós vamos erradicar a pobreza, porque o próprio Cristo deu a sentença. Os pobres sempre haverão com vocês. Então, ou seja, vocês não vão erradicar a pobreza de forma nenhuma, mas é a motivação do evangelho que nos fez de forasteiros a cidadãos, de órfãos a filhos, de viúva a esposa do cordeiro, né, e de pobres a enriquecidos em Cristo, que nos mantém. Então, a gente teria, eu particularmente, até quero recomendar a leitura da biografia de Martin Luther King Jr., da editora Zahar. Cara, aquela biografia, talvez é a biografia que mais me impactou. E olha que eu gosto, né? Li também Orlando Boyer, Heróis da Fé. Eu gosto de ler biografias, mas a do Martin Luther King Jr. me arrancou lágrimas assim, ó, página após página. Como o efeito do evangelho naquele homem fez com que o que ele fez reverbere e ecoe. Aí você percebe, Malcolm X, que foi uma figura que tem um papel, mas, cara, Malcolm X tem uma relação com a violência, com Luther King, ele é unanimidade. Não tem como. Até mesmo os secularizados, eles são obrigados a reconhecer que a revolução proposta por Luther King, por quê? Porque ele sempre fez com base no evangelho. Ele não combateu o racismo, que é uma pauta de justiça social. Racismo com racismo. Não, ele combateu o racismo com o evangelho. Tanto que ele sempre dizia aos negros, nós não estamos lutando contra os brancos. Nós estamos lutando para ter a amizade deles. E ele dizia, revolução não violenta. Então, se não deixavam os negros sentarem nos ônibus, eles não queimavam ônibus ou agrediam os donos das empresas que eram brancos. Eles iam trabalhar a pé em silêncio. Cara, a história é significativa demais. Então, de novo, perder o evangelho de vista não faz sentido. Então, com o evangelho internalizado, aí esse serviço ele não depende de nada. Ele não tem a ver com uma condição momentânea, ele não tem a ver com uma necessidade específica, não, tem a ver com o resultado do evangelho que nos alcançou, né? Então aí teria Abraham Kuyper e, é muita gente boa.
Só que você falou da biografia, e para a gente não se estender muito, mas eu vou só citar rapidamente, porque eu tinha notado aqui, um autor que escreveu a biografia do George Miller, que eu citei, tem muito a ver com isso que você falou, achei muito legal, e acho que encaixa na nossa conversa aqui. Esse autor vai falar assim: nós nunca entenderemos a paixão de Miller pelo ministério dos órfãos se não vermos que o bem dos órfãos ficava em segundo lugar. Ele vai falar isso. E aí ele continua dizendo: as 3 principais razões para o estabelecimento, isso é palavras do Miller mesmo, que ele tinha como definições, como resoluções. Então, as 3 principais razões para o estabelecimento de uma casa de órfãos, no caso dele aqui, são, primeiro, que Deus seja glorificado caso ele tenha prazer em me fornecer os meios, em vista de que não é algo que vão confiar nele, e assim, que caso ele tenha prazer em me fornecer os meios, em vista de que não é algo que vão confiar nele, e assim a fé de seus filhos pode ser fortalecida. Então ele fala, se Deus prover os meios e ele ser glorificado, essa é a primeira razão. E o segundo, ele fala o bem espiritual dos filhos sem pai e sem mãe. E em terceiro, seu bem-estar temporal. Então ele colocava isso em segundo lugar. Ele tinha algumas coisas definidas, ele queria glorificar a Deus. Se Deus prover os meios para que isso aconteça, vai ser maravilhoso. Mas não era a primeira coisa, assim como nós vemos na biografia de Martin Luther King também. Então é legal perceber isso. O foco primário não é a obra em si, mas é que Deus seja glorificado pelos meios que ele prover, como for do agrado dele, né? E aí é a indignação santa ou a justiça, que a gente pode colocar um termo para deixar mais claro no que o Alves diz, a justiça reparativa. É a clareza, por exemplo, da doutrina da Imago Dei, que todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, que fez Luther King dar a vida por aquilo. E não porque ele era negro e ele era lesado por aquilo. Não, ele era satisfeito no evangelho. Mas a clareza da doutrina da Imago Dei não permitia que ele se calasse. E é dele a frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, assim, diante do racismo, por causa da doutrina da Imago Dei, fundamento central do evangelho, não podemos ficar quietos. Alguém uma vez me disse, vocês sabem quanto a gente enfatiza, pastor, a gente precisa falar mais sobre o racismo na família dos que creem. Eu disse, jamais, em nome de Jesus, eu proíbo. A pessoa olhou para mim, que isso? Eu digo, a gente precisa falar mais do evangelho. E se compreendemos o evangelho, a gente não vai ter, a tolerância vai ser zero para com o racismo. Porque é fácil sucumbirmos à ideologia. É muito fácil. E parecer que é atividade cristã. Mas é ideologia. E aí o pior de tudo, não causa um impacto, que o evangelho só pode fazer, e tem prazo de validade. Acaba logo, porque daí a pauta já muda, a gente já vai para outra questão. Até alguém fez uma piadinha, eu vi na internet, para encerrar aqui. A gente está gravando esse podcast agora em setembro, né, de 2024, e tem sempre a mobilização nobre do Setembro Amarelo, né, que tem a ver com as patologias emocionais. Mas agora o principal assunto no Brasil é a proibição do Twitter. Tá, entendeu? Aí você vê como, cara, agora ninguém tá mais... E o Setembro Amarelo, tem 2 ou 3 posts, não estão mais preocupados com o Twitter agora. Gente, a coisa vai mal. Perfeito. Então, para a gente finalizar esse bloco, de que maneira a igreja local ela pode aplicar os princípios bíblicos no cuidado desses grupos hoje e promover um cuidado integral e transformador sem cair num mero assistencialismo? Eu acredito que, de novo, para entrar nesse tema, então, a gente resgatar essa ideia do evangelho mesmo. Nós não deveríamos jamais dar por necessidade, né, do outro, mas deveríamos dar e nos envolver e nos entregar pela generosidade do evangelho, né? Essa é a coisa básica de tudo que a gente está falando. Então, nós não vamos fazer porque tem algum necessitado, porque há a pobreza, mas porque o evangelho nos alcançou e a gente vai transbordar isso. O evangelho é esse transbordar de generosidade. E o pastor Leandro falou algo, acho que é legal a gente talvez trazer dentro dessa pergunta, de novo, essa ideia de sair dos extremos de um triunfalismo idealista e também do outro extremo, que seria, então, um fatalismo cético, né? Nós temos essa ideia de duas coisas extremas. De primeiro, assim, triunfalismo no sentido, por meio do meu trabalho, daquilo que eu faço, eu vou mudar o mundo e o que eu estou servindo é o que vai, de fato, mudar a história, eu vou criar novas coisas, vou fazer a diferença, eu vou fazer justiça por mim mesmo.
e deixar de lado o anúncio então do evangelho, e por outro lado ser fatalista e dizer nada vai mudar mesmo e não adianta ter falsa esperança, ficar sonhando, ficar tentando algumas alternativas, vamos aproveitar o que esse mundo tem para nos oferecer no máximo e esquecer todas as nossas responsabilidades. Então, nesses dois extremos, a gente vai correr vários perigos e nós vamos errar, nós vamos falhar sendo triunfalistas, extremados, idealistas, ou então nós vamos errar sendo céticos que não acreditam que a igreja tem um papel, que pode fazer algo. E aí a gente traz esse termo muito importante que a história nos mostra, e tem alguns autores especificamente que vão trabalhar, que é a presença fiel, né? Então nós estarmos exercendo a nossa presença fielmente aonde fomos plantados. A gente sempre fala isso, nós não temos o trabalho de construir uma bela igreja, de fazer grandes coisas ou uma responsabilidade maior do que sermos encontrados fiéis pelo nosso Senhor. Então a gente quer ser encontrado fiel, não uma busca de transformação além do que é nosso papel, nem a quem, mas fielmente estar fazendo. Isso é um tanto subjetivo, acho que talvez os pastores podem me ajudar a gente construir isso, mas tendo em vista que a perfeição, que de fato aquilo que nós queremos ver acontecer, só vai acontecer no retorno de Cristo, e até lá nós vamos trabalhar para isso, até lá nós vamos fielmente cumprir com os nossos papéis, não sendo fatalistas e nem triunfalistas, né? Exatamente. No meu livro Evangelho Completo eu trabalhei as 3 possibilidades de visão de mundo. Triunfalismo, que hoje é muito forte no evangelicalismo mundial por causa de uma teologia muito norte-americanizada, que é a ideia resultante do iluminismo de que nós vamos construir um mundo melhor, e as escrituras não afirmam isso. O outro extremo é o fatalismo escapista, não há nada a ser feito, o mundo está realmente um caos, e é melhor a gente só se segurar até que Jesus nos tire daqui. E a esperança cristã, que é a correta base para atuarmos no mundo. Eu cito N.T. Wright, bispo anglicano, e eu gosto muito da maneira com a qual ele coloca, fazendo uma exposição de 1 Coríntios capítulo 15, que é o maior capítulo de todas as cartas de Paulo, e trata da ressurreição de Cristo. E ele termina, Paulo, no versículo 58, dizendo: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no serviço, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Paulo conclui, Cristo ressuscitou com um corpo físico. Primeira coisa, Deus está dizendo que a matéria, que o mundo é bom, e ele precisa de correção. Segunda coisa, isso estimula a justiça do povo de Deus. E é interessante como o N.T. Wright coloca, ele fala que todas as obras de justiça feitas à luz da ressurreição de Cristo, elas vão ecoar por toda a eternidade. Até uma citação dele que eu faço, eu não vou me lembrar agora em todos os detalhes, oriunda do livro Surpreendido pela Esperança, ele diz: cada vez que uma professora, que é uma discípula de Cristo, ensinou uma criança a ler, isso por toda a eternidade será lembrado. Cada vez em que... E ele vai falando sobre essa coisa das nossas obras feitas à luz do Evangelho, elas reverberarem por toda a eternidade. E outra coisa, que aí a gente já ia abrir aqui uma discussão muito teológica robusta, como essas obras têm a ver com a renovação do mundo, e como muito daquilo que nós já fazemos a partir do Evangelho e da regeneração vai continuar na eternidade, tem relação com a nossa vocação na vida eterna. Porque diferente do que as pessoas pensam, a criação será restaurada. A vida eterna não é que nós seremos almas com roupa de batismo, dizendo ininterruptamente, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai ter muito trabalho a ser feito, e muito do que a gente faz agora já tem relação com a nossa vocação eterna em Cristo. Então, isso é maravilhoso. Fica aí a dica para a leitura do Surpreendido pela Esperança, ele fala muito sobre como isso. E o N.T. Wright, para encerrar, ele é um bispo anglicano, então naturalmente na Inglaterra, e ele chega a dizer uma coisa, eu achei aquilo ali extremamente revolucionário. Ele disse: se a Inglaterra de fato fosse um país protestante, como ela diz ser, ela perdoaria a dívida externa. Assim como nós, ingleses, fomos perdoados em Cristo. Cara, o cara pode ser preso na Inglaterra, o cara é oficial da igreja. Falar isso numa literatura é uma coisa assim.
cara, muito revolucionário. E é maravilhoso, né? Pensar dessa perspectiva de que se o evangelho nos alcança, nossas obras vão ser feitas com a esperança cristã e elas vão ecoar e permanecer por toda a eternidade. Muito bom, maravilhoso. Maravilhoso. É interessante que quando nós ouvimos, né, muito rico aqui os comentários dos nossos amigos e pastores, né, tudo isso está relacionado às nossas relações com o outro, né? Então a gente não pode tirar de foco isso. Então quando não se há essa relação, essa proximidade, essa entrega, por isso a Escritura diz que nós somos um sacrifício vivo, né, santo a Deus e para a edificação de uma casa espiritual. Nós precisamos nos aproximar de pessoas, entender as suas vulnerabilidades, mas não sem antes o evangelho ter ter efeito na minha vida e acontecer uma mudança de mentalidade. Porque sem a mudança de mentalidade vai acontecer aquilo que foi posto aqui. A gente vai viver nos dois extremos e não vamos conseguir encontrar um equilíbrio para que isso seja feito de maneira ordenada. E se vocês me permitem ainda, porque a questão tinha a ver com não sermos meramente assistencialistas, eu elencaria de novo a característica da missão encarnacional cristã. Que esse é o grande desafio. É que não é apenas servir às necessidades do quadrilátero da vulnerabilidade, mas é nos doarmos a eles, como o pastor Leandro falou agora. Ou seja, é permitirmos que essas pessoas sejam parte da nossa vida. E isso pouca gente quer. É literalmente criar relações. Porque o autor de Provérbios diz o seguinte, ele diz, o rico e o pobre se encontraram. A sentença é, o Senhor fez ambos. Então o Senhor fez o rico e o pobre. Para quê? Para que haja encontro. E eu acho que o grande desafio, por exemplo, nós queremos crescer no Instituto Ser Família e que Deus nos dê graça, né, para isso. Quem sabe do nosso meio pode sair grandes irmãos e irmãs nessa área, seria maravilhoso, e sei lá, daqui a pouco a gente pode estar construindo 1000 casas em alguma situação carente, tudo isso seria maravilhoso, de verdade, mas mais maravilhoso é essas pessoas entenderem que elas são dignas de pertencerem à nossa realidade. Por exemplo, nós iniciamos um trabalho de justiça social numa comunidade carente em Curitiba no ano de 2007. Então, estamos falando de 17 anos. 17 anos. Hoje, uma dessas famílias congrega aqui. E ela ainda mora nessa comunidade, que é comunidade carente mesmo. Elas congregam com a gente. Então, assim, isso me encoraja. Eles ainda estão naquele contexto e eles não se sentem estranhos. Eles, de fato, são membros dessa família de fé. Então, é isso. E a gente construiu 4 casas lá. Pouca gente sabe disso. Coisa maravilhosa, né? 4 famílias tiveram onde morar. Mas, para mim, a grande coisa é que tem uma família aqui, foi alcançada pelo Evangelho, naturalmente, mas que está na nossa relação. Vive a vida com a gente. E continua lá. Então, assim, a gente não conseguiu tirar eles de lá. E ouso dizer que eles nem estão preocupados em sair de lá. Talvez ele é melhor que eles continuem lá para o bem daquela comunidade. Entendeu? Eu acho que isso, mais uma coisa, você tá vendo que a gente gosta de falar, né, Vitor? Então a gente vai longe aqui se deixar. Mas para vocês mesmo. eu acho que é essa coisa importante da gente lembrar também e reconhecer humildemente também, como igreja, né, onde a gente tem falhado. A gente vive uma era pós-cristã, né? Então, assim, a igreja já está caindo cada vez mais em descrédito, né? O cristianismo como um todo caindo em descrédito diante da sociedade. Essa é uma característica da era pós-cristã, né? É ver que não deu certo, né? Os cristãos já tentaram e não fizeram. E aí, humildemente, a gente precisa reconhecer mesmo que nós falhamos em algumas coisas, né? Mas aí você vai perguntar, falhamos no quê? Em cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Eu acho que é isso que o Leandro falou antes, numa perspectiva de tempos atrás, né? Faltava algo, faltava uma centralidade no evangelho. Então é nisso que nós falhamos como igreja, né? Nós, igreja local, né? Isso. Não é nós. E eu acredito que nós, como igreja como um todo, global. Vamos assumir nossa culpa, né? Não, nós como... Nem tanto Ser família local. é nossa tentativa disso, né? Exatamente, mas como igreja como um todo, falando da era pós-cristã e dos cristãos.
Os cristãos falharam, sim. Não falharam em ter mais cuidado com os pobres, com os órfãos e com os necessitados, viúvas, etc. Também porque isso, como nós falamos, é uma consequência do evangelho. Mas falhamos em não proclamar o evangelho como igreja em primeiro lugar. Então, o que a gente está. Por isso que o tema desse podcast está muito, parece que voltando para o que é o centro do que a gente entende da vida cristã, que é o evangelho mesmo. Então a gente precisa voltar a isso como igreja em todos os lugares, a lembrar da proclamação do anúncio do evangelho, para que isso de fato seja algo que essa história ela faça parte da nossa vida, ela nos alimente a cada dia e ela pulse nos nossos corações a ponto da gente realmente começar a transbordar cada vez mais. Então tem que ter humildade para reconhecer que se há uma falha, ela é uma falha de proclamação e de centralidade do evangelho no meio da igreja, e com isso aí você vai ter movimentos tomando também a responsabilidade da pauta de justiça social e deixando então a igreja cada vez mais exposta no sentido de estar falhando, mas não está falhando em primeiro lugar por não fazer, mas por não proclamar, o que culmina em um não fazer, né? Eu até vou recomendar nosso podcast no canal da Cultivar e Guardar, O Cristão e a Política, porque nós falamos o que é uma ideologia e como o evangelho responde a essas ideologias. Porque eu acho que aqui vai se estender muito, mas a gente quer sempre ter a certeza de que não estamos abraçando uma ideologia pensando que isso é o evangelho. Pode até parecer demais da nossa parte, mas eu acho que esse podcast está deixando bem claro que se não é fruto do evangelho, Deus não recebe como oferta de louvor, não causa o impacto que precisa causar e tem prazo de validade. Então, nunca é demais relembrarmos isso. Então, fica lá, O Cristão e a Política. A gente pode deixar o link aqui na descrição. São quase 3 horas de conversa sobre identificarmos se conduzimos a nossa vida por ideologias ou pela visão de mundo cristã, que é o Evangelho, né? Então, para encerrarmos esse bloco, então, a gente vai para o próximo bloco, mas antes um pouquinho eu queria falar com vocês que estão nos acompanhando aí, caso algum desses temas que nós estamos trabalhando aqui, você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, escreve para nós aí nos comentários, deixa aí que, quem sabe, nos próximos podcasts, né, nos próximos episódios, nós possamos abordar esse tema que você colocou, tá bom? No terceiro bloco agora, a gente vai falar um pouco sobre as reflexões contemporâneas acerca da responsabilidade da igreja, hoje, nos dias de hoje, e a colaboração com outras esferas. Vamos lá, como assim, né? A igreja, hoje, de que forma que ela poderia trabalhar em contato, em parceria com outras esferas, como exemplo, ONGs, o Estado e até outras igrejas locais também? Isso é uma coisa muito interessante, tem relação com o que já estamos trabalhando aqui. John Stott, pregador inglês, muito engajado nessas frentes também, ele cunhou um termo, na realidade não é dele, mas ele usava esse termo com bastante frequência, que é cobeligerância. Seria o trabalho junto. Então, John Stott dizia, nós podemos ser cobeligerantes com qualquer iniciativa e com qualquer ideologia onde há acordo com o evangelho. Então, isso, para mim, também limita, por vezes, a atuação da igreja. Claro, eu vou tocar num tema aqui bem sensível e que acaba sendo um tanto subjetivo, que é a igreja ela tem que transbordar para a sociedade como um todo, então ela vai ter sim que trabalhar com diferentes ideologias, com diferentes estruturas políticas, com diferentes esferas da sociedade, sem ter medo de sujar a roupa. Lembrem, a missão cristã é encarnacional. Deus teve que sujar os pés para nos salvar. Ele teve que se tornar homem. Então, por exemplo, eu acho que a gente pode pensar muito no Instituto Ser Família, é um esforço nosso daqui para frente, em como ter parcerias com o governo, independente de que governo que está lá, porque a gente não precisa querer que as pessoas sejam cristãs para trabalhar com elas ou qualquer coisa assim, né? Nós podemos ser cobeligerantes e trabalhar juntos sem ter esse medo. Eu sempre digo uma coisa curiosa, uma vez um pastor amigo meu, ele sempre dizia, não, nós não recebemos nenhum recurso do governo, a gente faz todo o trabalho aqui com os recursos da própria igreja. E aí um dia, eu pregando lá na igreja dele, né, eu sendo eu, para variar, eu falei sobre o fato de que todos os templos de Deus da história foram construídos com recursos de ímpios. Ficou até meio constrangido lá o sermão.
porque eu disse, não tem um templo na história do povo de Deus que foi construído com recurso do povo de Deus. Os templos foram sempre construídos com recursos de ímpios. Tabernáculo de Moisés, os despojos do Egito. O templo de Salomão, os despojos de guerra de Davi. O templo restaurado por Zorobabel foi construído por rei Ciro, Medo-Persa. E o templo dos dias de Jesus foi Roma, na pessoa de Herodes, que financiou. Então, assim, a gente não precisa ter esse tipo de medo, não. Deus usa o recurso dos ímpios para realizar o seu propósito, assim por dizer. Claro, isso pode ser mal usado. Esse é o perigo dessa visão clara do Evangelho. Mas então acho que tem muitas áreas, tem muitas frentes que a gente pode e deve trabalhar com as diferentes esferas da sociedade, sem ter esse medo de que vamos sujar os pés. Temos sim que sujar os pés, entendeu? E proclamar o Evangelho, né? Só para a gente começar a discussão. Eu acredito que dentro disso também pensar no ser família, aqui como a gente está com esse foco, a gente está num podcast que está falando de bases teológicas, bíblicas sobre isso, mas também de um projeto específico que é o ser família, a gente pensar também não só nessas questões de auxílio do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado, mas questões culturais, por exemplo, também. O Ser Família também vem com esse chamado, né, de trabalhar a cultura como um todo, porque isso tudo é cultura também. A cultura é um termo muito amplo, né, mas de como a gente pode servir a nossa cidade nesse sentido, de promover a relação da fé com a cultura, com as questões de arte, de beleza, de estética, de coisas que também vão manifestar sinais do reino vindouro nessa era aqui. Então, tudo isso é para trabalhar, de alguma forma, antecipações daquilo que a gente vai ver um dia, né? Então, a gente poder também pensar sempre nisso. A gente quer olhar para o Ser Família e quer também convocar pessoas que também têm essa relação. Nós já fizemos algumas coisas aqui, tivemos um evento há algum tempo atrás, que foi o Acts Lab, falamos sobre arte, cultura e teologia em sinergia. Tudo isso está na ideia do Ser Família, que é também abranger esse cuidado com a cultura, essa relação com a cultura, a valorização da igreja local também em relação à graça comum manifesta através da cultura na cidade, como a gente pode fomentar, promover, construir mais isso na mentalidade das pessoas também. Então, o Ser Família, ele abrange muito mais do que é um projeto social, porque essa ideia, ela define muito de forma fechada o que o Ser Família é e a proposta que é. Então, a gente quer também abranger e aumentar esse leque de como nós podemos influenciar a nossa cidade, como nós podemos cuidar da nossa cidade, como nós podemos melhorar a nossa cidade e as pessoas que estão tanto na igreja local quanto nas redondezas, na região onde estamos e todas aquelas que de alguma forma alcançarmos, né? E para finalizar esse bloco, o papel da educação cristã, ele tem que preparar os membros da igreja para atuar nessas áreas. Vocês concordam? Sem dúvida, sem dúvida. E a igreja é um lugar de formação, né? Então nós precisamos resgatar esse papel, como já mencionado com o pastor Fabiano Crenck, e de novo, sem termos vergonha, assim por dizer, de reconhecer que enquanto igreja local, a gente está engatinhando ainda nessa compreensão de como se organizar melhor, de como atuar melhor na sociedade, de como proclamar o evangelho melhor por meio dessas ações de justiça. Mas entender esse papel que é tão comum à história da igreja, né? Esse é um sonho particular que eu tenho, né? Que um dia nós tivéssemos uma instituição de ensino que não necessariamente apenas de cunho teológico, mas literalmente trabalhar. E aí temos o exemplo que mencionamos lá atrás, que para nós é um dos principais exemplos, que é Abraham Kuyper, né? Foi o pregador holandês. Ele fundou a primeira universidade livre da Holanda, né? Foi primeiro-ministro. Então, isso é maravilhoso. E ele não estava lá necessariamente trabalhando em prol de cristãos. Ele estava trabalhando em prol dos seres humanos. É bom relembrar disso, né? Que é o problema quando a gente quer atuar nessa área, a gente quer militar em causa própria. E não tem nada mais contrário à missão da igreja do que ela trabalhar para se proteger. Ao contrário, a igreja tem que se entregar para morrer pelo bem do mundo. Nós passarmos necessidades e privações, faz parte, o nosso Senhor disse que isso aconteceria e nos garantiu que estaria conosco. Agora, sim, de a gente pensar em cada vez mais
em como atuar. A gente vai ter um outro episódio que a gente vai falar um pouco mais da estrutura institucional e organizacional do Ser Família, e estamos abertos aí, né, a sugestões dos membros da igreja local, dos irmãos que vão acompanhar. Estamos abertos a parcerias. De repente você já tem um projeto social ou já tem uma ideia. A gente sempre brinca aqui só uma coisa, né? Tem espaço para tudo menos para o Ministério das Ideias, né? Eu tive uma ideia. Não. Você tem que ter um projeto para realizar e a gente apoia, né? Ideia a gente também tem bastante já, desde que a gente fica com as nossas. Mas estamos abertos a essas parcerias e entender o papel da educação cristã. Claro que aqui, de novo, é um tema bem amplo, a gente vai entrar na discussão de escolas cristãs, homeschooling, nossa, daí realmente a gente precisaria de mais tempo para. Mas sim, como já dito pelo pastor Fabiano Crenque, a igreja sempre teve muita clareza. E isso sempre foi muito legal na Igreja Católica Romana. Ela tem isso muito claro. Você vê nas cidades do Brasil, a Igreja Católica ela sempre está na praça principal, primeira coisa, onde a vida se dá, a vida ordinária, e sempre tem, de um lado, uma escola, formação daquela sociedade, e do outro lado, um hospital, socorro aos necessitados. Isso a Igreja Católica Romana tem das Escrituras, de uma correta interpretação do que a igreja é. Isso a gente tem para aprender com os nossos irmãos católicos, né? E temos, sim, bons exemplos na tradição protestante, como já mencionado, Luther King, Abraham Kuyper, William Booth, Exército de Salvação, Spurgeon. Não, tem de sobra. E não precisamos abrir mão, inclusive, da tradição católica, que é muito forte. A tradição católica é muito fera nesse quesito assim, de educação cristã. É realmente um trabalho assim, cristão mesmo. Eu acho que ainda dentro dessa coisa da educação, até no sentido mais do tema que a gente está falando, de como se preparar para atuar de forma significativa na sociedade sem exceder para os extremos, esse próprio podcast é uma iniciativa disso, né? A gente está aqui para educar, para ensinar, para falar do que a gente quer viver como ser família, e você que está ouvindo possa aprender muita coisa, mas como você citou, Leandro, o Abraham Kuyper, por exemplo, a gente tem livros muito bons que nos ajudam a desenvolver também uma educação cristã nesse sentido, né? Uma educação cristã de como trabalhar esse tema da justiça social. Por exemplo, a gente tem o livro O Problema da Pobreza, do Abraham Kuyper, um livro muito bom, que até tem uma pequena biografia dele no início do livro, muito interessante, e nós até talvez tenhamos alguma iniciativa aqui com o Ser Família, de um grupo de leitura, a gente falou sobre isso. Isso ajuda muito, então você se juntar com pessoas aí perto de você e entender o que é e como atuar de forma relevante sem exceder para os extremos na justiça social. Então, Abraham Kuyper também tem o livro Calvinismo, né, que o título, talvez se você não for calvinista, você não vai querer ler esse livro, mas assim, não deveria ser uma postura, porque não é a ideia ali não é tão soteriológica do calvinismo, ele é um resumo ali das 6 palestras de Stone, né, que ele dá essa... Na universidade. Na Universidade Livre da Holanda, então assim, ali está muito fundamentado o neocalvinismo holandês, então perca essa ideia, não vá com preconceito. Talvez você fale, eu não sou calvinista. Calvinismo como uma visão de mundo, organização cristã isso, das doutrinas para a atuação da igreja no mundo. Exato. Então é uma visão de mundo, não o calvinismo como um nicho de uma tradição cristã apenas. Mas ele diz que, em face ao movimento iluminista, à modernidade, ele diz que ele precisava encontrar alguma visão de mundo que pudesse estar em oposto a visão iluminista da modernidade. E aí ele diz, eu encontrei nisso no calvinismo. Uma organização das visões cristãs, da doutrina cristã, melhor dizendo, para a atuação cristã no mundo. Então essa é a ideia do livro Calvinismo. Para que não haja um tipo de preconceito, não vou ler isso porque eu não creio nessa doutrina ou nessa forma de pensamento. Então não é uma questão dogmática nesse sentido da soteriologia, mas ajuda muito a se ter uma visão de mundo que depois é o que dá origem ao chamado neocalvinismo holandês. Então ficam as dicas aí de leituras do Abraham Kuyper, só para ficar no Abraham Kuyper mesmo.
o problema da pobreza, e calvinismo, que são as palestras Stone. E juntar-se a irmãos para fazer isso, ler livros juntos, né? A gente desenvolver isso também no Ser Família, são ideias para que a gente possa atuar mais corretamente, como falávamos aqui no intervalo. Infelizmente, no Brasil e em muitos países, mas a gente precisa reconhecer que nós temos uma visão de mundo muito socialista, que precisa ser transformada pelo Evangelho, e ferramentas assim, respondendo a pergunta do Vitor aqui, nos ajudam muito. Uma educação cristã, nesse sentido que pode ser promovida por vários meios, inclusive. Educação cristã não é conservadorismo, né? Também. A gente só falou do socialismo, daqui a pouco alguém já comenta lá, os bolsonaristas. Não é isso, não é isso. Socorro, gente. Socorro, inclusive, Abraham Kuyper vai chamar de socialismo isso de outro jeito. Ele vai explicar o termo socialismo, que você também vai assustar, talvez, a começar a ler. Então ele é socialista. E é interessante mas não isso aí que você está pensando. E ele fala isso há 130 anos atrás, né? Então ainda se faz muito presente, atual para os dias de hoje, né? E eu vejo assim, né? Realmente precisamos ter essa conscientização, nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que possa ser feito de maneira ordenada. Mas a gente tem uma grande questão também, que é a romantização, né? Muitas vezes desses papéis. Então, tipo assim, eu vou do jeito que eu tô, Deus recebe, é isso aí, vamos para a missão, bora lá. E falta preparo, né? Então, a gente precisa dessas áreas, seja a atuação com família, seja nas escolas, seja em hospitais, seja na medicina em geral, enfim, nós precisamos de pessoas formadas, estudadas, para que a gente, quando chegar lá, a gente possa ter uma linguagem, um diálogo fluido, né? E capaz de poder discernir coisas e também apresentar, né, as nossas pautas de maneira sábia, sem ferir o outro, né? Aproximando ele de nós e não distanciando, como nós temos visto entre muitos debates por aí. Para encerrar, eu diria que não é demais lembrar que o tema central desse episódio são as questões teológicas, o fundamento bíblico para a ação, porque se a gente perder de vista, vai ter prazo de validade. Então eu preciso relembrar o porquê nós queremos cada vez ser mais atuantes. Aí eu retorno sempre porque o Evangelho diz, e eu encontro naquilo encorajamento, porque é muito difícil. O mundo pós-modernista é individualista, então a gente vai cansado, chega uma hora e a gente, poxa, parece que as pessoas não entendem, não se engajam, não cooperam. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por causa que o Evangelho diz isso, ele diz isso, ele diz, então não me importa se as pessoas vão ou não se engajar, nós vamos fazer o que precisa ser feito. É essencial. E só para não ficar tão genérico, a educação cristã, ela parte não de uma mentalidade escapista, mas sim de ensinarmos, aqui pensando nos nossos filhos, a visão de mundo cristã, que inclui o fato de que a missão é encarnacional. Então não é tirar nossos filhos do mundo, ao contrário, é enviá-los para o mundo preparados. Se tem uma coisa que o mundo precisa, é dos nossos filhos. Claro, numa fase mais tenra de formação, né, eu acho que a gente deveria sim ter o direito do homeschooling, sem entrar na discussão ideológica política, porque o filho é meu, né, então tem que ter esse direito. Eu acho que tem uma democracia sólida. O Brasil é tão democracia que eu sou obrigado a votar, né? Então, o Brasil não é para amador não, como diz o outro. Mas é importante a gente lembrar que educação cristã, porque daí a gente está aqui nesse pêndulo muito extremista do conservadorismo. Aí eu fico pensando que as pessoas vão nos ouvir e estão achando que a nossa resposta é: tirem seus filhos das escolas, ou só coloca escola cristã. Meu filho está numa escola cristã, é uma opção minha, porque nos primeiros anos eu não quero expô-lo a isso. Mas a minha esperança está no discipulado que eu exerço em casa. Se eu não tivesse condição de pagar uma escola para ele como eu tenho, graças a Deus, sem problema nenhum. Entendeu? Agora, ao contrário, eu digo para ele, eu quero mesmo é que ele vá fazer faculdade na Federal. Eu quero ele no trono do Satanás. Mas até lá ele vai estar pronto para isso, entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho que talvez educação cristã. Isso que eu ia falar, talvez ficou faltando a gente definir o que a gente quer dizer com a educação cristã aqui, que não é isso, né?
Então a gente não começou falando o que é educação cristã, é Isso. ensino de visão de mundo cristã, não colocar num colégio cristão. Não estou falando disso, né? Tá isso falando não é de educação. Daqui a pouco a gente tá que nem os Amish, né? Não, Separa totalmente do mundo. Isso, Por isso e nós aí mencio- acha que isso não é isso que a gente tá falando. Por isso nós mencionamos a Brancaipa, de pessoas assim que não, a gente não está falando, tanto que você vai ler os livros, você vai ver De que escapismo, não é o que né? a gente está falando aqui. Então, Sim. é o Uma que é educação cosmovisão cristã. bíblica para a atuação no mundo. Exatamente. Né? Entender que todos somos criados à imagem de Deus, o pecado afetou todas as coisas e a gente vai lidar com isso, redenção nos oferece a possibilidade de viver de forma redimida com tudo que é criado e esperança escatológica na consumação. Então você olhar para isso e aí encarar o mundo e todas as coisas a partir desse olhar do E Evangelho. não quer dizer que você não tem o direito de proteger o seu filho na fase de formação. Não é isso. Só não deposite sua esperança nisso. Porque os nossos filhos não estão protegidos de forma nenhuma por causa do princípio do gotejamento. A cultura secularizada goteja em tudo a mentalidade dessa era. Lógico que eu não deixo bem assistir qualquer coisa, lógico, mas, nossa, a gente é bem tranquilo nisso, assim, deixa ele viver no mundo, prepara ele, é onde está mais caótico que a gente tem que brilhar a nossa luz, entendeu? Então, a educação cristã é a formação para que as pessoas vivam no mundo à luz do evangelho, não é escapismo. E ela começa em casa, né? Eu quero aqui agradecer, então, a presença dos nossos convidados. Nós já caminhamos para o final do nosso primeiro episódio, né? Lembrando a vocês. E haverão outros, né? Inclusive, eu quero já dizer para vocês que o próximo episódio vai estar excelente. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Instituto Ser Família. Talvez você ficou com dúvida, é óbvio, né? Nesse primeiro, nós preferimos trabalhar a respeito das questões teológicas, o fundamento do porquê nós fazemos o que fazemos, né? Para que a igreja realmente entenda, possa compreender o que norteia esse desejo nosso de fazer o que nós fazemos. E pessoal, sigam nós nas nossas redes sociais, a gente vai deixar no link da descrição aqui, mas já acessa aí no seu Instagram, @Instituto Ser Família. E agora eu quero agradecer aos nossos ilustres convidados, né, nossos pastores da nossa igreja local aqui. Passo a palavra para vocês, se quiserem deixar mais alguma consideração. Privilégio, Vitor, estar aqui, privilégio estar com todo o time do Ser Família, grande parte aqui no backstage, atrás das câmeras, e chamar nossa igreja local, a Família dos que Creem, para se engajar nisso que é sim nossa responsabilidade. Afinal, se o Evangelho de Cristo nos alcançou, o fruto é manifestarmos o amor concreto de Deus com boas obras e com atos de justiça. Obrigado, gente. Foi um prazer realmente estar aqui com vocês, fazer parte aqui deste podcast junto com meus amigos, pastores, com você, Vitor, com os amigos que estão aqui trabalhando também. E é óbvio, né? Assim como Cristo morreu, deu sua vida por nós e ressuscitou, hoje está à destra de Deus, o Pai, não é para que nós vivamos para nós mesmos, mas para que nós possamos entregar a nossa vida em favor do outro para a glória de Deus. Então, que nós possamos viver de tal maneira. Amém. Isso aí, muito obrigado, Vitor. Obrigado a todo o pessoal do Ser Família, aos nossos irmãos aqui também. Foi um privilégio poder compartilhar e que você possa continuar, então, aí buscando conhecimento no Senhor, no Evangelho, nas Escrituras, em outros materiais também, para que a gente possa cumprir bem a nossa missão aqui na Terra, a partir daquilo que também fomos chamados pelo Senhor a viver. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Então, tchau, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.